Santo. Amém. Vai nada. Amém. Deus está aqui, servo, essa noite também, irmão Jesus. Deus abençoe também você como instrumento da tua casa. Fala com a tua igreja através da palavra do louvor. Eu usei no louvor, na palavra, Deus, Pai. Toma ele em tuas mãos, Pai. Quero ouvir de ti, Pai. Enche, Pai, nossos corações através da palavra de Deus. Eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aplausos do Senhor essa noite. Bem forte. As palmas da Deus. Amém. Glória a Deus. Eu salvo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por mais esse dia que nós estamos na presença dEle. Não porque merecemos, mas pela graça e a misericórdia deles. Amém? Amém. Irmão, pode se assentar por enquanto. Não se preocupe, meu irmão. A igreja está cheia ou está vazia. O importante é que você está aqui. E Deus tem uma palavra para você. Certa vez Jesus pregou o sermão da montanha para uma multidão. E uma multidão andava atrás dele. Mas Jesus também pregou uma vez para um homem só. Verdade. Foi ter com Jesus. E ele pregou para um homem só. Verdade, Jesus. Mateus 18:20 diz: aonde tiver 2 ou 3 reunidos, ali eu se faço presente. Então o dono da bênção está aqui, irmão. Verdade, aleluia. Ouve o que Deus tem para você. Guarda no seu coração. Porque talvez essa palavra de hoje que Deus vai trazer ao seu coração, ela é diferente da que foi pregada alguns dias atrás e ela será diferente da que vai ser pregada para frente. Hoje é um único dia, o dia de hoje não volta, irmão. Esse dia de hoje nunca mais vai voltar. Verdade. Nunca mais terá um dia igualzinho de hoje. Pode ter certeza. Se amanhã você vir, amanhã é sexta, mas se sábado você vir no culto, com a mesma roupa, ler o mesmo versículo, cantar o mesmo hino, não vai ser igual ao dia de hoje. É verdade. Hoje é um dia diferenciado. Não é porque eu estou pregando, não, irmão. Nem vou pregar. Porque quem prega é o Espírito Santo. Verdade, aleluia. A palavra é dele. Jesus disse que nós subiríamos ao púlpito, abriria a nossa boca, mas quem falaria é o Espírito Santo. Aleluia. Então o Espírito Santo é que vai falar contigo. Talvez Glória a palavra que ele tem para você hoje, talvez nunca mais você vai ouvir. Por isso que é importante você ouvir e gravar aquilo que Deus tem para você. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmão, abra sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo 2. Irmão, fique de pé reverente à palavra. Por favor, por gentileza. Primeiro Levítico, capítulo 2, versículo 13. Hoje nós estamos começando, irmão, o primeiro elo do sal. Amém? Glória a Deus. Hoje é o primeiro elo do sal, do vale do sal. Levítico é o terceiro livro da Bíblia lá no Antigo Testamento. Gênesis. Vai de Gênesis, aí vem depois de novo. Aí já vem. O capítulo começa, né? Primeiro. Isso. Levítico é o primeiro capítulo, gente. E depois é o terceiro livro, né? O Depois microfone não entra ali. Depois do livro de Êxodo, aí vem Levítico. Esse livro é Levítico. Gênesis, Êxodo, Levítico, é o terceiro livro da Bíblia, tá? Levítico capítulo 2, versículo 13. O tema hoje, irmão, é sobre o Vale do Sal. Eu tinha preparado uma palavra, outra palavra, mas no decorrer da semana, quando o pastor disse que eu ia ministrar a palavra,
Deus, durante a semana, mudou a palavra no meu coração. Não porque eu quis, é porque Ele quis. A palavra é dele. E hoje nós vamos falar sobre a importância do sal. Por que nós vamos fazer essa campanha do Vale do Sal? Qual que é o significado dessa campanha? Amém? Tudo está na Bíblia, irmão. Tudo que você precisar para a sua vida espiritual está na Bíblia. Verdade. Vocês não acharam? É 2:12. Capítulo 2, versículo 13. Diz assim: toda a oferta dos teus manjares salgará com sal, e não deixará faltar a tua oferta de manjares. O sal do concerto do teu Deus, em toda a tua oferta oferecerá sal. Amém? Os irmãos podem Glória se a Deus. sentar. O sal na Bíblia, irmão, ele é um símbolo, é usado como símbolo de pacto. Aqui foi um pacto que Deus fez com Arão e os seus descendentes. Deus fez um pacto de sal. Na antiguidade, o povo hebreu, quando dois homens iam fechar negócio, eles andavam com um bornazinho de sal. É, Deus. E quando eles iam fechar negócio, pastor, eu ia fechar um negócio com você na antiguidade, eu levava o sal, e antes de nós fechar o negócio, tinha uma alimentação antes. Por que eu estou falando isso? Para vocês entenderem qual é a importância do sal. A gente preparava um almoço, uma janta, dependendo da hora que nós combinávamos de se encontrar para nós fechar o negócio, talvez de uma compra de terra, de casa, a compra de alguma coisa, até mesmo de um animal. Eu ia na casa do pastor, um exemplo, na antiguidade era assim, um ia na casa do outro, preparava um almoço, uma janta, e a pessoa que ia negociar, se eu fosse na casa do pastor, eu levava o sal, para temperar a comida, para que aquilo ali ficasse registrado. Até alguns anos atrás o pessoal dizia que honrava o bigode, né? Palavra. Mas antigamente o pacto era feito através de sal. Então, o sal, aí a pessoa comia aquele alimento. E aquilo ali era para que nunca mais viesse esquecer do negócio, para que não viesse a ser quebrado. Deus fez esse pacto com Arão e sua descendência, o pacto de sal. Mais para frente, o sal também é usado não só para pacto. Na antiguidade também a Bíblia, nas histórias da Bíblia, o sal também era usado como purificação. Eu vou abrir minha Bíblia aqui no livro de Números, para você ver. Mas se os irmãos não quiserem achar, não tem problema não, que eu leio aqui para os irmãos. Eu já deixei tudo marcadinho para ficar fácil. Número 18. Glória a Deus, aleluia. Número 18, 19. Achou, pastor? Isso, pode ler, pastor. Todas as ofertas alcançadas da idade dos filhos de Israel, a oferta se ofereceu ao Senhor Jesus. Viu? Dado aos teus filhos, a tua filha, castigo por estado perpétuo e conserto. Amém. Amém? Você viu? Todas as ofertas de santidade que os filhos de Israel ofereceram ao Senhor, tenho dado a ti, aos teus filhos e às tuas filhas contigo um pacto perpétuo, concerto perpétuo de sal perante o Senhor
e é para ti e para a tua semente contigo. Então, ele era também como um pacto. E esse pacto era Deus que fazia com o povo. Mas no livro de Juízes também, irmão, nós vamos ver ali, no livro de Juízes, pastor acha lá, Juízes 19, 45. Oh, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Juízes 19, 45. Isso. O Saul era usado como juiz também. Abimeleque, irmão, no capítulo 19, 45, ele semeia o Saul sobre uma cidade destruída. Simbolizava a deslocação e juízo de Deus sobre aquele lugar. Abimeleque chega nesse lugar que a cidade foi destruída e ele semeou Saul ali naquele lugar. Juízes 19, 45. Então ali, ele também era usado como juiz, como justiça. O Saul também era usado para a purificação. Acha lá, pastor. Acha o capítulo de Reis. Agora vamos lá em Reis. O irmão acha Reis, segunda Reis. Juízes 9, 45. A irmã achou? Eu achei, mas só que é final. Segunda Reis. Isso. Então, o Saul tinha muito significado no passado. Ele era usado como pacto, ele era usado como purificação, e ele era usado... Verdade. Segunda Reis, já achei aqui, ó. Segunda Reis, capítulo 2, verso 19 ao 22. Eu vou ler aqui para os irmãos. E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que boa é a habitação desta cidade, como o Senhor me vê, porém as águas são más e amarga e estéril. E ele disse: trazei-me uma salva nova, e ponde nela sal. Ele trouxeram. Então saiu ele ao manancial de água e deitou o sal nele, e disse: assim diz o Senhor: sararei a esta água, não haverá mais nela morte e nem esterilidade. Então Eliseu estava na cidade, mas a água daquela cidade onde eles estavam, aquela fonte era amarga. Aí eles vão reclamar para Eliseu. Eliseu então pede uma vasilha e sal, e leva o sal até a fonte e joga na fonte, para que essa água fosse purificada. E ela foi purificada. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, a prática de usar o sal na purificação é comum em várias tradições, mas no contexto bíblico ela assume o papel de renovação espiritual. Isso é para nós lembrar que nós devemos nos renovar também. Assim como essas águas foram purificadas, Deus também ele pode purificar o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma. Então hoje, aqui nesse culto do Vale do Sal, quando você for passar por esse lugar, você deixa tudo aquilo que te prende,
É, Deus. Faça uma renúncia dentro do seu coração. Verdade. Faça um pacto com o Senhor. Aleluia. Faça um voto. E quando você for passar nesse vale do sal nesta noite, que tudo de mal na sua vida, através de um simples pensamento, uma palavra, às vezes a gente fala uma palavra, magoa o coração da pessoa, isso não agrada a Deus. Então Verdade. quando for passar no vale do sal, que você tirar o seu sapato, passar descalço, ali descerá toda a energia negativa que ficou no seu corpo, todo pensamento negativo, tudo aquilo que você pensa em sua mente, que diz que você não pode, porque o inimigo ele fica acusando a nossa mente, não vai dar certo, você não vai sarar, você vai ficar em depressão, você vai ficar triste. Talvez você tenha alimentado a sua mente com esse tipo de pensamento, e o Espírito Santo manda dizer para você que quando você passar no vale do sal, peça perdão a Deus e passe descalço, deixa ali, descarregue toda essa negatividade. Glória ali. a Deus. Porque depois do culto nós vamos levar esse sal e vai ser jogado no riozinho lá embaixo, tem um rio. Aleluia. E a gente joga e ora lá, para encerrar ainda, joga e as águas levam embora. Verdade, Jesus. Então, creia. Quando você passar nesse sal, nesse culto do Vale do Sal, que é o primeiro elo da corrente, e deixa que em Gênesis, quando Deus criou todos os elementos, toda a matéria, Ele criou com um propósito definido. O sal se destaca por sua capacidade de purificação e conservação. Quando Deus cria todos os elementos no mundo, Ele cria o sal também. O sal ele tem destacado muito na Bíblia. Ele era usado antigamente até como salário, porque antigamente o sal era caro. Verdade, aleluia. As histórias falam muito sobre o sal. Os soldados romanos, muitos deles recebiam salário, muitos deles recebiam como sal, você sabia? Está nas histórias. A história judia, se entrar lá no Facebook e procurar a história dos antiguidade dos judeus, você vai ver que o sal, até o nome do salário é tirado do sal. Porque muitos soldados romanos recebiam o salário em sal. Porque o sal era caro, ele recebia em sal, acabava trocando. É como se você tivesse pegado um ouro hoje. Ele não é dinheiro, mas é uma pedra de muito valor. Glória a Deus. O sal tinha tanto valor na antiguidade que ele era feito como uma moeda de troca. E ele também servia para conservar alimento, porque antigamente o povo não tinha geladeira. Salgava, até muitas pessoas hoje usam o sal, salgar carne, peixe. Você vai na peixaria, tem lugar aí até hoje, você vai ver o peixe curtido no sal, porque ele conserva. Verdade. Amém? Livro de Marcos, capítulo 9, 49 diz, e Jesus disse, porque cada um de vocês será salgado como o fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, com que adubareis? Tende sal em vós mesmo, e a paz com outros. Esse é o versículo que está escrito lá em Marcos, capítulo 9, versículo 49 e 50. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insonso, com que adubareis? Tende sal em vós mesmo, e a paz um com os outros. Olha aqui que a palavra de Deus Glória a diz. Deus. Está usando sal para que nós tenhamos um bom tempero. Porque se você colocar sal demais na comida, ela não presta. Verdade. Se você colocar de menos, ela fica insonsa. Tem que ter um equilíbrio. E ele diz, tende sal em vós. Mas esse sal hoje simboliza o Espírito Santo. Para que nós possamos ter paz um com os outros.
Amém? Verdade, aleluia. Capítulo de Lucas 14, verso 34 e 35, Jesus adverte: se o sal perder o sabor, com que se há de restaurar? Se o sal perder o sabor, e se o sal não for salgado, ele não é mais sal. Aí ele se torna como um pó qualquer. Mas o sal é sal. Ele diz que nós tem que ter o tempero no tempero certo, no ponto certo. É, Amém? Deus, verdade. Então, irmãos, são várias passagens na Bíblia falando sobre o sal. Muitas pessoas falam por aí, já ouvi falar que para que fazer campanha do Vale de Sal, campanha disso, campanha de água. Irmãos, se está fazendo é porque o Espírito Santo tem um propósito. Está aqui dentro da Bíblia. Quantos pactos não foi feito através do sal? Quantas purificação? Mateus 5, 13, tem lá. O sal, ele é um símbolo nas mãos de Deus. Na Bíblia é usado como que Deus opera através do sal. Porque o poder Verdade. não é no sal, o poder é em Deus. O Aleluia. poder está em Jesus. Aleluia, palavra, aleluia. Que se você passar no vale do sal sem fé, nada vai acontecer. Verdade. Mas o sal aqui, ele está imaterializado numa matéria. Porque a fé, só que você fala assim, eu sou curado, é uma coisa. Mas se você for pedir oração para alguém, chegar para orar, e você com a fé daquela pessoa, é diferente a sua fé através da oração. Verdade, aleluia. Se você vai orar com uma pessoa que já orou para várias pessoas, não curou ninguém, o Espírito Santo não usa ela, por exemplo, você vai lá, você vai sentir que não vai ser curada também, porque você fala, meu Deus, mas quantas pessoas aquele irmão já orou e não foi curado? Mas se chegar uma pessoa aqui na igreja, conhecido na mídia, conhecida no meio da mídia, que já fez paralítico andar, vamos pegar um exemplo antigo, Davi Miranda. Se ele tivesse vindo aqui e falar que ia estar aqui hoje, ia encher de gente, porque as pessoas iam falar, nossa, Davi Miranda, aquele pregador que deixou muitas pessoas, os aleijados com as cadeiras de roda para o canto e foram andar, as muletas. Verdade. Mas se falar, o Fernando vai estar pregando, não vem ninguém. Por quê? Não é conhecido. Já fui nele. Mas, irmão, amém. Mas o que eu quero dizer com isso? É porque você viu o testemunho do Davi Miranda, um exemplo, aqui estou dando um exemplo, mas o pastor aqui mesmo tem orado, e muitas pessoas têm curado, ele tem orado e recebido bênção. Eu estou falando do Davi Miranda porque ele é conhecido mundialmente. Verdade. Mas por que funciona? Aquela pessoa que eu orei 10 vezes, não foi curada, mas o Davi Miranda veio aqui, ela foi curada. Você sabe por quê? Verdade. Não é por causa de mim e nem por causa do Davi Miranda. É por causa da própria pessoa. É, Deus, A própria aleluia. fé. Jesus chegou na cidade que ele nasceu e ele foi lá para pregar. A Bíblia diz, e ele disse, que o profeta não tem honra na sua pátria. Verdade. Jesus diz, não fez mais milagre no lugar, porque as pessoas não creram nele. Verdade. Meu Deus, as pessoas não creram no próprio Cristo. Mas sabe por quê? Porque Jesus nasceu naquela aldeia. Glória a Jesus Deus. cresceu naquela aldeia. Jesus, eles falaram, não, Jesus eu conheço desde criança. Porque nós estamos falando, Jesus ele tinha 33 anos quando ele foi para a cruz. Mas antes de 33 anos ele morou naquela cidadezinha. E quando ele chega lá, o pessoal falou, esse é o filho de José, o carpinteiro, eu conheço, aí esse aí está falando que vai curar, esse aí é um falso profeta. Eu posso que muita gente passou na mente. Não creram, irmão, no Verdade. próprio Cristo.
Por que não creram? Porque eles viam ele como um simples carpinteiro, filho de José, filho de Maria, um homem de casa, um homem nascido ali, crescido ali. Jesus, antes dele ter o seu ministério, ele não fez milagre lá. Ele fez os milagres dele, muitos, foi depois que ele partiu para o ministério dele, depois, antes de ir para a cruz, alguns anos. Então, irmão, as pessoas viam Jesus como um simples homem. A própria fé delas bloqueava a cura nelas. Então, você está aqui hoje, não olha para mim não. Não crê em mim não. Se você orar aqui ou orar para você, você não vai ser curada. Porque se você estiver olhando para o homem, não vai ser curado. Mas se você estiver olhando para o Espírito Santo que está em mim, e se você crer, o Espírito Santo pode te curar, pode te libertar, pode transformar, pode tirar a sua casa da tristeza, pode tirar você de uma tristeza profunda, pode fazer você voltar a ser um soldado valente. Crê que há muito tempo, não fique como Eliseu, como Elias, embaixo do pé de zimbro. Elias estava embaixo do pé de zimbro. Elias pediu a morte, mas Deus mandou um anjo naquela noite e falou para Elias: levanta-te, homem, tem pão e água fresquinho que eu fiz aqui. Glória E deu o pão para ele e disse: alimenta-te, porque caminhará por muito longo tempo. Aleluia. Muitos estão embaixo do pé de zimbro, pedindo a morte. Não aguenta mais carregar a sua cruz. Para que uma cruz mais pesada do que a de Cristo? Jesus, ele levou todas as cruzes no Calvário. Verdade, aleluia. Ele levou no Calvário toda a nossa miséria. Ele levou nossa enfermidade. Tudo aquilo que não prestava em nós, porque nós estávamos condenados à morte. Nós estávamos para ir para o inferno. Mas no céu, Ele deixou toda a sua glória. E pelo seu poder, pela sua graça, pela sua misericórdia, como está escrito no livro de Jeremias, a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Verdade, aleluia. Então ele teve misericórdia de nós e se doou. Eles não mataram Jesus. Jesus se doou como ovelha muda que vai para o matadouro. Ele se doou. Ele deixou ser morto. Porque se ele quisesse, ele falou para Pedro: Pedro, se eu quiser, eu mando uma legião de anjos aqui e acabo com tudo. Verdade. Mas ele não fez isso, porque ele viu eu e viu você, que precisava ser salvo. Porque se ele não morrer na cruz, eu e você estava condenado. E vai ter uma festa no céu, irmão. Depois do arrebatamento, a palavra de Deus diz no livro de Apocalipse que haverá uma festa no céu, a boda do Cordeiro. Vai ser bilhões, trilhões e milhões e bilhões de pessoas no céu, aleluia, participando dessa festa. Você sabe quem que vai servir eu e você? A Bíblia diz que é o próprio Jesus. Mas para que nós alcançamos essa festa, nós não teríamos dinheiro para pagar. Nós não teríamos recursos humanos para alcançar. Verdade. Mas quem que pagou essa festa? Quem que pagou foi Jesus com o seu sangue na cruz do Calvário. Que essa festa vai ser onde você vai passar a sua eternidade. Aleluia. Então, não se preocupe em que situação que você está. Se a situação financeira está fraca, se a saúde está debilitada, se a tristeza chegou em você, olhe para Cristo. Olhe para que Ele tem, para que Ele tem preparado para você uma vida eterna. Lá sim você vai viver eternamente. Vai ver. A Bíblia diz que com Ele não haverá tristeza, nem choro, nem lágrima, nem dor. Porque você está com Cristo. Mas nessa terra, irmão, talvez a sua luta está grande. Mas saiba de uma coisa: Ele está contigo. Ele está aí com você.
Você não está passando sozinho essa prova. Essa prova não é para a morte. Essa prova é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Você ainda contará testemunho do que Deus fez na tua vida. Verdade. Essa enfermidade é para que você venha um dia testemunhar que foi Ele, pelo poder dele, pela sua fé, Glória a Deus. Ele te curou. Essa tristeza Ele vai arrancar, Ele vai tirar, mas você tem que dar espaço, você tem que crer, você tem que abrir o coração, você tem que dizer: Senhor, Aleluia. eu recebo essa alegria. Levanta de manhã e diz: eu estou feliz, eu sou feliz, eu tenho Jesus, essa felicidade Glória está a em mim. Não fica aí levantando de manhã: meu Deus, vou morrer, essa tristeza está me acabando, vai te matar. Verdade. Porque você mesmo está alimentando ela. Verdade. Deixa essa tristeza. Alimenta com o espírito do Espírito Santo. Aleluia. Sinta Deus dentro de você. Glória a Diz: Deus. Senhor Jesus, o Senhor deu a vida por mim. Eu sou feliz pela tua vida. Verdade. Ah, se eu estou sozinho, não. Eu não estou. Você não está sozinho. É, Deus, aleluia. Jesus está contigo. E se Ele está contigo, Glória a você Deus. tem acompanhado. Aleluia. É Jesus que cuida de mim, de você, Verdade. meu irmão. Não é nossos filhos que vão cuidar de nós. Não fique preocupado com a tua velhice, se vai parar no asilo ou de que forma vai parar. Olha para os profetas, olha para os discípulos de Jesus. É, Deus, aleluia. Cada um deles foi morto de uma forma diferente. Talvez você não vai ser morto como eles. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Esse foi o fim de Pedro. Todos os apóstolos foram mortos. Doar a sua vida Verdade. por amor de Cristo. Você não vai precisar passar por esse tipo de morte. Verdade, Você aleluia. descansará em paz. A palavra de Deus diz que aquele que confia no Senhor terá um repouso. É, Deus, aleluia. Uma morte tranquila, um descanso. Você não vai precisar de soldado chegar no final da sua vida e falar: eu vou te matar. Não, como fizeram com os discípulos. Você talvez vai estar deitado e não vai acordar mais. A hora que abrir os Verdade. olhos vai estar no reino espiritual. Porque você está preocupado com o seu filho, com a sua filha, com o seu esposo, com a sua esposa. Por que tu te preocupa, servo e serva? Por que tu te preocupa com o porvir que depende de mim? Não é de ti. Eu cuido de ti, como cuidei dos profetas, como cuidei dos discípulos, como cuidei de tantos. E tenho cuidado, e vou cuidar, até que eu venha no arrebatamento. Se consagra, seja como uma virgem prudente. Guarda Verdade, teu aleluia. azeite, purifica tua alma, faça um pacto de sal. Creia, não te preocupes com o dia do amanhã, porque não pertence a ti. O livro de Mateus diz: não andei ansioso pelo dia do amanhã, porque o dia do amanhã não pertence a vós. Olhai para as aves do céu, não Verdade. plantam nem ajuntam em celeira. Eu as Glória a alimento. Não andeis ansioso pelo que havei de vestir ou calçar, mas olhai para o lírio dos campos. Eu vesti Salomão mais do que a flor do campo, a erva Verdade. do campo. Não vestirei vós e não alimentarei vós. É Deus, irmão, que faz a lavoura crescer na terra. É Deus que Verdade, faz aleluia. o alimento produzir na terra para que eu e você coma. É, Eu sei que precisa do dinheiro, mas se você está em Cristo, ora, com a sua vida consagrada, Deus não vai deixar faltar o alimento. Deus não vai deixar te faltar o gás. Deus não vai te deixar
deixar faltar a água. Se você for fiel a mim até o fim, terá um repouso tranquilo, ainda dormindo, descansará. Verdade. A palavra de Deus diz: muitos correm, É, Deus, maravilhoso. levantam de manhã e trabalham igual doido. Trabalha até o entardecer, quando o sol se põe. Mas Deus diz: mas os meus, ainda dormindo, eu abençoo. Glória a Deus. Fique em paz, meu irmão, fique em paz. Creia, mas creia. Não é só com seu ouvido, creia com seu coração. Verdade, Guarde essa aleluia. palavra que Deus guardará você. Glória a Creia que o Deus. Espírito Santo guiará os seus passos e cuidará de ti. A palavra de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e ele tudo fará. Ele endireitará as veredas dos seus caminhos, ainda que sejam tortuosos. Verdade. Só confiar, irmão, e obedecer. A obediência, meu irmão, é uma das coisas que mais alegra o coração de Deus. É uma Glória a das Deus. coisas que mais faz Deus levantar a mão sobre você, para te abençoar e te guardar e te proteger. É a obediência. Porque quando você faz algo que você sabe que desagrada a Deus, pela desobediência, mas quando você deixa de fazer esse algo por temor ao Senhor e por amor, temor e amor, não por medo, mas por amor, quando você para de fazer isso que está fazendo, que não agrada ao Senhor, e Ele vê que isso é obediência, então Ele entra no caminho e alegra o teu coração. Ele enche o teu coração. A obediência, a palavra de Deus diz que a obediência, ela alegra o coração do homem. Ela deixa cheio de virtude, cheio de alegria. Se você está na presença de Deus, Ele vai encher a tua vida de alegria, o teu coração e a sua alma. Aleluia. Provérbios, capítulo 23, versículo 7 diz: como imaginou em sua alma, assim é. Você sabe o que é a alma? É a sua mente. Verdade. Se você está imaginando que as coisas estão difíceis, ela ficará mais difícil ainda. É. Se você crê que essa enfermidade está te matando, ela vai te matar. Se você crê que o dinheiro não está chegando, ele não vai chegar. Porque a palavra de Deus que diz: não sou eu, como imagina em sua mente, assim é. Não é eu que estou falando, é a palavra. Ela nos ensina, mas a palavra de Deus diz que como imagina em sua mente, assim aleluia. é. Então, irmão, imagina: eu estou com um celeiro farto, mas não precisa de você olhar cheio de dinheiro. Pense, medite, concentre em seu coração, creia, receba, profetiza. Mesmo que talvez você não tenha um centavo, você fala: Senhor, nada tem. Verdade, aleluia. Eu estou cheio de dinheiro, eu estou cheio de saúde, Glória a Deus. eu estou cheio de virtude. Pense assim, irmão. Pense. Porque a palavra diz que como você imagina, como que você pensa em sua mente, assim é. Então pense. Verdade. A ciência na física quântica, ela descobriu que nós somos resultado das nossas próprias palavras. Não é a palavra de Deus que está falando aqui. Eu estou falando sobre a ciência. A ciência fala que você é resposta de seus próprios pensamentos. Verdade. Já foi descoberto cientificamente. A física quântica prova cientificamente. Se você achar que você é um derrotado, você vai ser. Mas a palavra de Deus, antes de Jesus, já falava, desde a fundação do mundo, diz: se você imaginar que você é um vitorioso, você vai ser. E a Verdade. ciência vem comprovando. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nikalabasuriate kalabashiriatalamas. Oh, alamasuriate kasalabachubana sudekanterite kalasabana.
Tem muitas coisas que eu quero fazer, mas tu não permite que eu faça. Tem muitas coisas que eu quero operar na sua vida, mas você não permite. Ah, se tu abrisse um coração para mim, show de cantalaias. Ni canta sama churi de caixa labanaia. Tantas coisas quero fazer para você, mas se tu não abrir o coração, nada será possível, porque depende da sua fé. Creia. Irmão, até que o Espírito Santo tem me trazido e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Ei! Bem forte, foi Jesus, irmão. Pode vir, irmão. Bora aí. Uma criança. Não filmou ela, não.